paz do Senhor, meus irmãos. Sou o irmão Carlos, do canal Pregador dos Últimos Dias. E o intuito desse canal é alertar sobre as coisas que estão acontecendo, que estão para acontecer e acontecendo cada vez mais rápido, que é os sinais da volta do Senhor Jesus, conhecido pela igreja como arrebatamento. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de um assunto muito importante que aconteceu essa semana, no último dia 21 de dezembro, que é a conjunção planetária, ou seja, entre os planetas Júpiter e Saturno. Na semana passada já tivemos, o eclipse solar total, que pôde ter sido visto por toda a América Latina. E essa semana mais um sinal, eu acredito que, na opinião de muitos, e na minha também, que é o maior sinal da volta de Jesus, e de 2020, até maior mesmo do que o que já está acontecendo, que é essa pandemia. Então, que você possa estar aí se inscrevendo, deixando seu like, tocando no sininho, para que esse vídeo possa ser compartilhado e chegar a muitas pessoas, porque é um assunto muito interessante e muito importante para os dias que nós estamos vivendo, que eu acredito que é os últimos dias da igreja do Senhor Jesus. Para concluir o que eu estou falando, vamos começar lendo a palavra de Deus, aqui no livro de Gênesis, do início, no capítulo 1, versículo 14, se não me falha a memória, e 15, que é o assunto que nós estaremos falando nesse vídeo, que diz assim, E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Ao contrário do que muitos pensam, o Sol, a Lua e as estrelas, eles foram criados pelo nosso Criador justamente no quarto dia da criação, não no primeiro, como muitos talvez possam pensar, mas sim no quarto dia. O assunto deste vídeo é justamente nós falarmos o que está acontecendo, os sinais que aconteceram, que eu já falei em outro vídeo, mas esse é justamente sobre a conjunção. Na minha opinião, como eu já falei, o maior sinal da volta de Jesus de 2020, e é o alinhamento desses planetas. A mesma coisa que aconteceu no nascimento de Jesus, quando aqueles magos puderam visualizar aquela estrela chamada de Belém, que para os astrólogos e astrônomos, aquilo ali nada mais foi do que o alinhamento entre Júpiter e Saturno, que é o maior planeta e o segundo maior planeta. Então aquilo ali foi o que os magos viram. E o que aquilo foi? Um sinal que algo ia acontecer. E o que ia acontecer? O nascimento do nosso Salvador, o nascimento do Messias. E hoje acontece, no dia 21, aconteceu novamente algo que não acontecia há aproximadamente 800 anos. Foi a última vez que aconteceu. E nós escrevemos algumas coisas para estar passando para os amados. Como eu já falei, o maior sinal do arrebatamento da igreja em 2020 foi dia 21/12 de 2020. A conjunção dos planetas Júpiter e Saturno, que os magos viram no nascimento de Jesus, a estrela de Belém, como fala Mateus capítulo 2. Júpiter, astronomicamente, é o planeta rei. Essa conjunção não ocorria há quase 800 anos. A última foi em 1226. Esta sendo chamada pelos astrônomos de estrela de Belém. A última vez que aconteceu foi num período ou chamado Idade Média, conhecido como Idade das Trevas, em 1226, período de muita escuridão. Quando eu falo escuridão, que escuridão? Escuridão espiritual. Um período onde a igreja foi muito perseguida naquela época, onde
quase que não houve crescimento da igreja, houve muitas trevas nesse período. E agora acontece novamente. O que está se aproximando novamente? O que está se aproximando para acontecer? E justamente nesse dia 21 de dezembro, foi o dia do nascimento, considerado por muitos o dia mais escuro do ano, que nasceu também Emmanuel Macron, né, que é chamado Dia das Trevas. E ali também, apesar de todo esse simbolismo, que para mim é o sinal sim do arrebatamento da igreja, é algo bom para a igreja, porém também significa de trevas que está chegando sobre a terra. O que é isso? A chegada de alguém também que vai chegar para o planeta Terra, para ser conhecido e reconhecido como Salvador, entre aspas. E o que está se aproximando? Nós temos visto muitos conhecedores, rabinos lá de Israel, que falaram que esse ano seria o último ano, né, a passagem de anos deles, que é comemorado no mês de setembro, o último ano novo sem o Messias deles. Então, nós sabemos quem é o Messias que eles aguardam. Não é o mesmo Messias que nós já conhecemos e que já veio há aproximadamente 2000 anos atrás. O Messias que eles estão esperando é um grande Salvador, é um homem que vai fazer muitas coisas, entre aspas, boas. Então, isso tudo está acontecendo nos nossos dias, irmãos. E nós estamos vendo muitos pregando que tudo vai ficar bem, que vai passar, orando até para vir essa picada, achando que isso vai fazer com que tudo melhore, com que tudo volte ao normal. Mas não é isso que vai acontecer. E eu não estou aqui para falar, ser considerado pregador de caos, de falar de coisas, não. Aqui eu estou falando o que verdadeiramente está na palavra do Senhor e que está acontecendo. Infelizmente a igreja é uma época também que a Bíblia fala que a igreja estaria num sono. Que sono é esse? É o sono da religiosidade, aonde só se pregam que vai melhorar, só se pregam porta de emprego boa, carro do ano, casa assim, assado. A prosperidade, irmão, ela é de Deus, mas essa época, esse tempo não é tempo disso. Ao contrário, é tempo de escassez. Se nós olharmos, eles estão tomando, com essa situação toda que está acontecendo no mundo, o que eles estão fazendo? As pessoas estão só se ligando nisso tudo e estão esquecendo do que está acontecendo em volta. Vários países já se fecharam. São Paulo, no dia de hoje, já fechou novamente. E isso vai acontecer também aqui no Brasil, em outros estados, porque na Europa praticamente já está toda fechada novamente. O que isso vai crescer? As pessoas vão clamar por uma solução. E qual é a solução? Que, na minha opinião e de muitos outros servos de Deus, uma falsa ilusão, que é essa picada, que muitos vão se ajoelhar para receber, para pensando ele que vai ter uma vida normal novamente, coisa que não vai acontecer mais, porque já houve muitas transformações e muitos que não se ligaram no que está acontecendo, principalmente na tecnologia, tomando emprego de muitas pessoas, como eu já falei em vários vídeos. Então, isso começa também, segundo os astrólogos, que estão aí falando, que já falam há muito tempo, de uma nova era, né, que na verdade a nova era é a religião do anticristo. Eles pregam astrologia, numerologia, cartomancia, necromancia, que é a consulta aos mortos, ufologia, que é a crença em extraterrestre, e a sintologia. Todas as questões orientais, yoga, budismo, todas essas coisas que vêm de lá, são coisas vindas justamente da nova era, que está ligado à nova era. A nova era prega um tempo de iluminação global, em que o homem será livre para ser feliz, para ser o que ele quiser ser. Se ele quiser ser trans, se ele quiser ser homossexual, se ele quiser ser lésbico, fazer o que ele quiser da sua vida, do seu corpo, dentro de que tudo vai ser normal, que tudo vai acontecer. E quem é que vai fazer isso tudo acontecer? Então, eles pregam que para isso acontecer é preciso que os maus fluidos desapareçam da terra. Quem são os maus fluidos para eles, irmãos? Quem são esses maus fluidos? O Espírito Santo de Deus e a igreja. Por quê? O anticristo ele só pode se manifestar quando esses elementos saírem, que é o que atrapalha eles de completarem aquilo que eles querem fazer já há muito tempo. Então, quem é que são
na mitologia, Macron se intitulou o deus Júpiter, ou seja, o maior. Ele é considerado na mitologia o deus Júpiter, o maior, porque o Júpiter, né, é considerado o maior planeta, né, de todos esses planetas que existem. Então, ele se intitulou como o maior. E já saiu até uma revista, né, dos senhores do mundo, como se fala, os donos, né, da grande riqueza do mundo, do dinheiro, dos bancos, falando, né, do Macron, botando ele como grande. E sabemos que a Copa do Mundo de 2018 foi feita para a França ganhar, justamente para que o Macron fosse apresentado ao mundo. Não estou falando que ele é essa pessoa, mas tem todas as características. Pode não ser, pode estar vindo para trás dele, vir verdadeiramente por trás dele quem vai ser, mas está aí esse cidadão com essa grande autoridade. Ele é o líder da União Europeia. Ele é um presidente de um país, né, que é da França, mas ele lidera toda a Europa. Todos ouvem aquele homem. Onde aquele homem chega, ele consegue ser aclamado como um deus. Fala da astróloga da Veja de São Paulo. Olha o que ela falou. Era de Aquário começa nessa segunda, dia 21. Alinhamento, justamente no alinhamento de Júpiter e Saturno. Será um marco de um novo momento, que segundo a astróloga, ou seja, um novo mundo está se criando a partir disso tudo, a partir dessa conjunção. Olha o que os astrólogos, que nós não acreditamos que a astrologia é justamente um misticismo, é a mistura de várias coisas, nós acreditamos na astronomia, que é o estudo, né, dos astros, é uma ciência que estuda os astros. Então a representação entre Júpiter e Saturno gera o que? Aquário, um sinal da entrada da nova era. Nós estamos entrando justamente na era de Aquário, segundo eles, astrônomos, né? Segundo a astróloga Andréa Modeste, que tem coluna semanal na revista Veja, lá de São Paulo, você pode até pesquisar, o século XXI promete ser um período de expansão da tecnologia e da tentativa de se chegar a uma identidade planetária, capaz de reunir todos em uma mesma família. Isso porque Aquário é um signo que representa o interesse entre as questões do coletivo. O que eles estão falando? Que eles querem criar uma única família, que eles querem que o mundo seja uma família universal, que o mundo vai ter uma solução, mas para isso acontecer tem que haver essas mudanças, né? Que é nessas coisas todas. Por exemplo, o socialismo pregado, que prega o quê? Astrologia pela era de Aquário e pela nova era. É tudo isso que está acontecendo, irmão, debaixo assim do nosso nariz, e muitos não estão percebendo, a igreja não está percebendo. Então isso tudo chega a partir de hoje, do dia 21, quando foi escrito essa matéria dessa astróloga. A estrela de Belém se manifestar. É o tempo de pensar no bem coletivo e que o motivo são a participação no mundo lá fora, o que significa responsabilidade e cooperação para si e para os outros. Eles não querem que defendam a bandeira de seus países, ou seja, temos que pensar em um único pensamento mundial. Eles não querem que eu, como brasileiro, seja patriota mais, não, eu tenho que ser universal, eu tenho que pensar no mundo em geral, né? É o que prega o socialismo, é o que prega o Chiquinho, né? Que a gente sabe bem quem é. Por quê? Está escrito aqui, ó, segundo o signo de Capricórnio, um tempo novo se aproxima, no valor da ciência, do conhecimento e, sobretudo, na percepção que é preciso viver de uma outra maneira, com outros valores, hábitos e metas, diz especialista. Tá vendo? O que eles querem mudar, essa situação que está acontecendo hoje no mundo todo, veio para fazer tudo isso, para mudar tudo isso que nós já vivemos em hábitos, em metas, diz esse especialista. Porque o mundo está em uma transição e que o mundo vai ter que se alinhar numa, olha só, única fala, único governo, única moeda e única religião. Tudo isso é o que eles estão pregando. Quem é que vai fazer isso tudo? Nós sabemos quem é. Então,
Para ela, essa astróloga a qual eu estava falando, o mundo vive numa fase de transição, a qual é preciso abrir a consciência e perceber a vida sobre um ângulo que a vida não seja do individualismo, a individualidade. É o que ela está dizendo, que isso não pode mais haver. Quem prega esse discurso é o Chiquinho, né? Que está lá em Roma, lá. É ele que prega sobre isso, é um socialista, então ele acha que o que vai acontecer na verdade? As pessoas ricas, como já estão fazendo o governador de São Paulo, taxando impostos nas pessoas mais ricas, querendo dizer que vai tirar dos ricos para dar para os pobres, que é uma grande mentira, porque quanto mais se tirar dos ricos, o que vai acontecer? Se o rico ficar pobre, o que vai faltar? Vai faltar emprego, porque um rico hoje ele tem pode ter uma empresa com funcionários, né? Pode ter empregado, doméstico, empregado, e se ele ficar pobre, esses empregados vão ter que perder seus empregos. Então, você vê que isso é uma grande mentira, né? O socialismo é uma grande farsa para que eles possam implantar o seu governo. Então, tudo isso está acontecendo, irmão. E nesse dia 21 de dezembro, que apareceu essa estrela, os dois planetas se encontraram numa chamada a 0 grau de aquário, uma conjunção motivadora para todos durante os 2 primeiros meses de 2021. A concentração de planeta em aquário mostra a liberação desse processo de quarentena. O que eles estão falando? Que isso tudo, essa conjunção, segundo a astrologia, vai melhorar a vida das pessoas. Ou seja, nos próximos primeiros 2 meses, daqui 2 meses, quando passar janeiro, fevereiro, que essas quarentenas, isso tudo que está acontecendo vai passar, porque essa nova era vai trazer uma era de paz, uma era de alegria, uma era de grandes satisfações, né? Que sabemos que isso tudo realmente vai acontecer, entre aspas, num determinado tempo, mas que vai ser de outra forma, não como eles estão falando. Aí vem toda a questão da numerologia, sobre a questão da cabala negra, né? Que é isso, quem vai se manifestar? Segundo a nova era, o que é a religião deles, quem é o líder, a liderança, conhecido como Maitreya, que é o espírito de Maitreya, que é chamado de iluminado, e ele incorpora em um grande escritor chamado Benjamin Ken, que esse homem ele tem justamente um dos maiores mentores da nova era, ele é um dos maiores mentores da nova era no mundo, e esse espírito de Maitreya, que é o espírito da iluminação, ou verdadeiramente o espírito do anticristo, que já está no mundo há muito tempo, a qual o profeta João, quando escreveu lá, né, numa das suas epístolas, diz que filhinho já é a última hora, porque o espírito do anticristo já atua desde aquelas épocas passadas, há mais de anos, desde o princípio, o espírito do anticristo já atua, e esse espírito está nos dias de hoje atuando cada vez mais e mais. Então, esse homem, Benjamin Ken, ele deixou uma mensagem psicografada dizendo que está perto de se manifestar, mas que existe um mal fluido no mundo que não permite a entrada do iluminismo, do iluminado entrar. Quem é esse mal fluido? Eu já falei, é o Espírito Santo e a igreja. Então, irmão, se prepare, porque enquanto falam que vai tudo ficar bom, a igreja vai passar pelo período do princípio de dores, vamos ser perseguidos. Tivemos a prisão aí de um prefeito, não vou falar o nome, que aquilo ali prova que quando aquele homem foi preso, só por ele representar a bandeira evangélica, foi uma crítica ao evangelho dia e noite, passando aquela matéria para quê? Para atingir a ele? Não, aquilo não é para atingir o homem prefeito, mas é para atingir justamente a igreja do Senhor Jesus, é para atingir o povo de Deus, porque nós sabemos que pessoas que falham existem em todo lugar, não é só porque ele é um cristão, que ele não tem erros, porque muitos lugares fazem coisas erradas e eles não divulgam nem a religião daquelas pessoas, né? Muitas outras pessoas, o próprio aí que ganhou agora, que eu tenho minhas desconfianças se foi realmente por votos, mas aquele homem sabemos que ele tem uma religião, que eu não vou falar aqui, os irmãos podem pesquisar, aqueles que não sabem, mas tem, e não se fala, quando ele foi tirado, foi acusado, não falaram a religião dele, qual era, mas falaram que ele fez algo errado, mas não falaram a religião, mas esse aí, né, eles teimam em falar. E hoje, dia 25, eu estava assistindo uma matéria, justamente na TV Esgoto aí, de televisão, que
mostrando ali uma determinada igreja aqui do Rio de Janeiro, que a gente conhece, que é do Chiquinho, lá entregando comida, entregando alimento para as pessoas carentes, como se a nossa igreja evangélica não faz isso também, né? Mas quando é o outro, eles já mostram. Quando é a nossa, pouco se fala. Por quê? Porque tudo isso está escrito que vai acontecer. Então, para encerrar, irmão, vamos falar aqui, ó. Um dos maiores mentores da nova era no Brasil, sabe quem é? Paulo Coelho. Além de ser bruxo, mago, satanista, ocultista, ele é um pregador da nova era. Então, os maiores artistas de Hollywood estão envolvidos com nova era, e o tempo que sai agora, justamente a era de peixe, segundo os astrólogos, estamos entrando na era de aquários. Então, que era essa? É a era do iluminismo, do iluminado chegar. Então, irmãos, não ache que nós vamos viver tempos bons, que não vamos. A picada está chegando. Para você que não sabe, o código que eles falam, picada é aquele que a gente leva no... Entendeu? E muitos vão aceitar, porque as pessoas querem voltar à sua vida normal, querem ter uma vida normal novamente, então vão aceitar tudo, porque só se fala nisso, só se fala que está crescendo, e realmente eu acredito que esteja crescendo. Mas por que está crescendo? Porque eles mesmos querem que cresça. Porque eles deixaram ter eleição, deixaram ter várias coisas, e foi por aí. Agora está voltando. Então tudo isso, irmãos, é para iludir as pessoas, para botar medo, terror, pânico, para que as pessoas se dobrem os seus joelhos, se dobrem ao sistema que está aí, vindo com muita velocidade, e que vai trazer justamente o iluminado, a qual eles falam que, entre aspas, para eles, que é o anticristo. O governo do anticristo se aproxima, assim também como se aproxima, como eu falei no começo, o arrebatamento da igreja, a saída da igreja. É tempo de nós nos prepararmos, porque nós vamos ser perseguidos. Eles estão trazendo a mesma tecnologia para essa picada que tem lá, no país lá onde surgiu essa situação, que é o que? O QR Code. QR Code para controlar as pessoas que tomou isso, as pessoas para saírem na rua vai ser controlado por esse sistema. Isso já está chegando, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, mas já está no Brasil, que é o QR Code para as pessoas serem controladas ali. Se tiver com aquela amarelo ou vermelho, ela não pode sair de casa, só se tiver verde ali aparecendo, aonde eles estão podendo, lá no sistema que eles estão controlando as pessoas que estão na rua. Nós estamos sendo olhados e você nem sabe. Já criaram aí um satélite que já vai ser lançado, um satélite brasileiro que vai ser lançado como esse dos Estados Unidos, que pode penetrar por dentro das casas e ver o que está acontecendo dentro das próprias casas, através da própria parede. É uma tecnologia muito moderna e que já está sendo levado, se não me engano, para a Índia, ou para ser lançado de lá em fevereiro, que é um satélite brasileiro que vai monitorar todo o Brasil para o mundo inteiro. Então, irmãos, é tempo de estarmos diante do Senhor, perdoar uns aos outros, parar de ficar criticando e se alinhar naquilo que o Senhor Jesus quer para toda a igreja. Eu vou já encerrar esse vídeo, que vocês fiquem na paz do Senhor. Em breve estaremos com novos vídeos sobre essas coisas que estão acontecendo no âmbito político, em todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor. Amém.